A número legal, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária deste egrégio Tribunal Pleno. A ata dependente de aprovação, referente à sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. A presidência tem a satisfação de comunicar a Vossas Excelências a aprovação em noite de ontem, na Igreja Assembleia Legislativa, do projeto de lei 14, que propõe o reajustamento dos salários dos servidores desta Corte, e bem assim faz uma reintegração dos valores, de sorte a que os padrões de vencimento sejam atualizados, e o serão sempre anualmente, e agora por lei. A aprovação se deu de maneira simbólica, com a colaboração de todas as lideranças representadas na Assembleia Legislativa, sem nenhum problema, sem nenhum questionamento, o que demonstra o apreço e a consideração que tem a Casa de Leis por essa instituição. Eu peço licença aos conselheiros para manifestar ao presidente daquela casa o reconhecimento nosso, dos conselheiros e dos funcionários, a esta atividade, que só prestigia o Tribunal de Contas do Estado. Comunico também com alegria a promoção dos nossos assistentes militares, Tenente-Coronel Cláudio Cubas e Capitão Tiago Grande. Novamente são reconhecidos na corporação, mercê dos seus valores, as suas atitudes como destinatários desta promoção. A ambos endereço as congratulações do Tribunal de Contas. Também comunico, e agora até com certa tristeza, a aposentadoria do Dr. Ayrton Próspero, funcionário antigo desta Corte desde 1976. Todos nós conhecemos a figura extraordinária por sua competência, por sua simpatia. A Corte se ressente desse afastamento, mas deseja ao Dr. Ayrton Próspero muita alegria, muita sorte nesta nova etapa da sua vida. Lembro aos senhores conselheiros que será realizado hoje às 15 horas, como parte das comemorações dos 90 anos do Tribunal de Contas, o batismo da Escola de Contas, que passa a se denominar Escola Paulista de Contas, Presidente Washington Luiz. As comemorações dos 90 anos se centram, na verdade, em homenagem ao presidente do Estado da época, que foi o criador, na verdade, não criador, mas o organizador, e que determinou medidas que realmente implantaram e fizeram com que o Tribunal de Contas tivesse vida. Então, as homenagens são justas, o tema das festividades se dá em torno do resgate da memória do presidente do Estado, Washington Luiz. Então, como parte disso, a escola passa a se denominar Washington Luiz Pereira de Souza. Também lembro que se realizou o nosso 5º encontro deste ano, no 18º ciclo de palestras do Tribunal de Contas na cidade de Franca. O tribunal foi representado na ocasião pelo eminente corregedor conselheiro Dimas Ramalho. Agradeço a Vossa Excelência esta participação. E, finalmente, aviso que ontem recebemos a honrosa visita do prefeito de Guaratinguetá, que trouxe os papéis de regularização no terreno onde está sendo erigida a unidade regional do Tribunal de Contas. Lembro também, o secretário-diretor-geral lembra também do encontro de Meridiana, ao qual estivemos presentes, também com bastante êxito, na semana anterior ao evento de Franca. O próximo será em Brotas, no dia 5, Vossas Excelências estão todos convidados. Tentarei estar presente também no evento de Brotas. Informo que esta sustentação oral requerida nos itens 1 a 9. Indago ao eminente procurador de contas, Dr. Rafael Costa, se deseja ter vista de qualquer dos feitos. Não, Excelência, não há interesse do Ministério Público. Então, passamos aos exames de edital pela sessão estadual. O conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tomo 30 segundos antes de relatar, para, tenho certeza, refletindo toda a gratidão e todo o apreço dos senhores conselheiros e de toda a casa por Vossa Excelência, cumprimentá-lo pela aprovação do projeto na Assembleia Legislativa. Certamente, o prestígio, a liderança e o reconhecimento de Vossa Excelência junto àquela casa foram fundamentais para, num momento tão difícil
de premência de votações, a Copa do Mundo se avizinhando, conseguir colocar na ordem do dia e fazer passar esse projeto tão relevante, tão importante para toda a casa. Os cumprimentos a Vossa Excelência são mais do que merecidos. E uma palavrinha para o Ayrton Próspero, senhor presidente, que é um grande profissional, um grande amigo, uma pessoa de convivência extraordinária, adorável, querido por todos, que aqui já estava quando eu cheguei e que, ressalvada a condição de palmeirense empedernido, que essa não há como desculpá-lo por isso, mas de resto é uma pessoa que vai deixar saudades no nosso convívio diário. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço referendo para os atos que pratiquei nos TCs 2485 e 2499, representações contra o pregão eletrônico número 10 de 2014 da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude. Está em discussão pedido de referendo, senhora, discussão em votação, referendado, Excelência. A palavra na sequência, o conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, proponho o recebimento como prévio de edital da representação formulada quanto edital de licitação pública internacional do Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo, DR, objetivando a contratação de obras de recuperação e manutenção de rodovias com a consequente paralisação do certame. Conselheiro, requisito edital do DR está em discussão em votação, aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo, tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes, senhor procurador do Ministério Público, doutor Rafael Demarque Costa, doutor Sérgio Rossi, STG, senhores funcionários. Eu trago para julgamento os TCs 1159, 1235 e 1392, 14, que dizem respeito ao edital do pregão 59, 61, 13, 05, da FDE, que tem por finalidade a prestação de serviços de vigilância eletrônica nas escolas e diretorias de ensino. Relatório e voto já disponibilizados. Com os órgãos de instrução e o Ministério Público de Contas, também entendo que o edital mereça correções. Embora possam ser afastadas as impugnações dirigidas à comprovação da qualificação técnica, operacional e profissional, o mesmo não pode ser feito em relação à exigência de comprovação do capital social mínimo, que deve corresponder à vigência dos créditos orçamentários e à previsão de reversão da propriedade dos bens ao final do contrato, porque além de não existir amparo técnico ou legal para a adoção do modelo pretendido, não foi sequer demonstrada a alegada vantagem econômica que pudesse ocorrer. Considero assim parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto do relator. Antes de entrarmos na ordem do dia propriamente dita, dos feitos estaduais, ofereço a palavra aos conselheiros que desejarem se manifestar ao início da sessão. Conselheiro Dimas Ramalho. Não, só queria, se me permite, por favor, falar, não é sobre o tema da sessão. Eu falo no final, então, presidente. Obrigado. Como Vossa Excelência não, desejar. Eu só queria cumprimentar a Vossa Excelência, como disse o conselheiro Renato, porque não é fácil aprovar um projeto, e eu tive na Assembleia, por outros motivos, e vi a liderança que Vossa Excelência exerceu lá, conversando com os líderes, explicando. Obrigado. E eu sei quanto é importante, eu queria fazer reconhecimento. Segundo, que no evento de Franca, o Tribunal de Contas foi homenageado. Tinha umas 500 pessoas no evento, assistindo a sessão via online, tinha mais ou menos 600 pessoas também. Foi um recorde da Câmara de Franca, segundo o presidente. O prefeito de Franca, presidente da Câmara, e todos os prefeitos da região estiveram presentes, e o Coman fez uma homenagem ao Tribunal de Contas, ofereceu uma placa, ressaltando a importância do Tribunal de Contas em 90 anos, e eu tive a honra de receber essa placa em nome de Vossa Excelência, e essa homenagem do Coman, e vou oportunamente levar ao gabinete de Vossa Excelência. Era isso, porque realmente foi muito bom aquele evento, e muito boa a participação dos funcionários do Tribunal de Contas, e a repercussão na mídia, na imprensa, das lideranças presentes, homenageando essa forma do Tribunal de Contas de se aproximar, de explicar, de falar. Então,
e 90 anos de Tribunal de Contas. Foi muito ressaltado em todas as intervenções que foram colocadas lá. Obrigado, presidente. Presidente que agradece a manifestação de Vossa Excelência, o mérito, na verdade, são de todos os conselheiros, todos os funcionários dedicados desta casa. Ordem do dia, para o itens 1 a 9, relator Antônio Roque Stadini informa a Vossa Excelência que há pedido de sustentação oral, solicito ao advogado Dr. Fábio Luiz Santana que se apresente e ocupe a tribuna reservada aos advogados. O Dr. Fábio terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. Conselheiro Roque Stadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do MPC, da Procuradoria da Fazenda, a matéria aqui são 9 processos da FDE que foram julgados irregulares. As questões são várias. Há uma preliminar arguida prejudicial, há há uma multa aplicada, também a prorrogação da ata de registro de preço. Agora, principalmente, há uma divergência entre os órgãos da casa. Então, os órgãos estão falando de forma diversa. Daí porque eu tenho como muito positivo para o processo que o advogado faça a defesa, porque isso pode nos ajudar a clarear o assunto na medida em que há uma divergência entre os órgãos da casa. Tem a palavra, doutor Fábio. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimos conselheiros, senhoras e senhores, bom dia. Trata-se do registro de preço realizado pela FDE para aquisição de mobiliário escolar, mais especificamente carteiras escolares, realizados no ano de 2009. Constituiu o principal fundamento para o acórdão que julgou irregular o registro, a imputação de ser inadequada a pesquisa prévia de preço realizada pelo órgão. Contudo, conforme ficou constatado nos autos, essa pesquisa ocorreu com 3 dos tradicionais fornecedores deste objeto que estava em questão. Pesquisa esta realizada por meio eletrônico. Ainda que nossa legislação omita-se no sentido quanto à possibilidade de ser a pesquisa realizada por meio de e-mails, o que se observou, no caso, foi o efetivo atingimento do melhor preço contratado, na medida em que participaram do certame em acirrada disputa 13 proponentes, sendo o objeto adjudicado para o proponente que efetivamente ofertou o menor preço. Segundo ponto que determinou o julgamento pela irregularidade foi a questão da prorrogação da ata de registro de preço. Neste ponto, limito-me a requerer a relevância, seja relevada esta prorrogação, na medida em que, e repetindo a data em que foi realizado o registro de preço e assinada a ata, 2009, tal matéria era controvertida. Não me alongando, conforme o excelentíssimo conselheiro relator falou, outras questões como preliminares, são esses 2 pontos que eu gostaria de colocar à consideração de vossas excelências. Obrigado. O tribunal agradece a participação do Dr. Fábio Luiz Santana e retorna a palavra. Senhor presidente, conforme eu disse, e o advogado ressaltou bem, a matéria tem uma instrução
com várias manifestações de forma diversa. Eu vou retirar o processo de pauta e vou procurar balancear o colocado pelo nobre defensor e também ver se entendo bem o tamanho das divergências que existem dos órgãos da Casa. Eu retiro de pauta. É e regimento agradeço. ao pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. E, na sequência, conselheiro Robson Marinho tem a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor secretário-diretor-geral, senhores procuradores, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhores funcionários. Em exame, recurso ordinário interposto pela FDE contra a decisão que julgou irregular o aditivo de prorrogação da ata de registro de preços e tomou conhecimento de termos de ratificação da ata e de ordens de serviço, atos esses relacionados à ata de registro de preços ajustados entre a FDE e o consórcio Educat para locação de equipamentos de informática. Encaminhei previamente a Vossas Excelências relatório com a manifestação dos órgãos técnicos. Em preliminar, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões invocadas pela recorrente bem demonstraram alguns elementos circunstanciais existentes à época da data da assinatura do aditivo de prorrogação da ata. Esta prorrogação de ata foi no dia 9 de novembro de 2009. É fato que o comando da Lei de Regência define a validade do registro não superior a 1 ano. Porém, é uma realidade inafastável que houve uma severa instabilidade na jurisprudência dessa Corte com a edição do Decreto Estadual 51.809/07, por onde se passou a prever a possibilidade da prorrogação de atas de registro de preços na administração estadual. Tome-se o exemplo dos processos TC 842807, 39086.7, 37968, onde foram exarados julgamentos excepcionais pela regularidade, tendo considerado que esta Corte ainda iria se pronunciar em definitivo no processo instaurado para analisar a aplicabilidade do Decreto Estadual 51.809/07. De qualquer forma, foi apenas na sessão de 3 de fevereiro de 2010, do egrégio plenário, em sede de exame prévio de edital, que houve um pronunciamento definitivo desta Corte acerca deste tema, ocasião em que se consolidou o entendimento de que não seriam mais admitidas prorrogações da vigência de atos para além dos 12 meses da lei, e que, quanto aos atos jurídicos já constituídos naquela oportunidade, seriam eles apreciados caso a caso, até se esgotarem, vez que até então ainda não havia uma inequívoca uniformidade nos julgados proferidos. Pois bem, o termo aditivo assinado pela FDE em 9 de novembro de 2009 enquadra-se perfeitamente nesses atos jurídicos, já constituídos à época da deliberação tomada pelo egrégio plenário naquela sessão. Eu encurto razões para concluir o meu voto no sentido do provimento do recurso ordinário apresentado pela FDE, na medida em que a ata de registro de preço é anterior à nossa fixação definitiva sobre o assunto. É com o voto, senhor presidente. Itens 10 a 20 em conjunto. O relator dá provimento ao recurso. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto. O 21 é um recurso ordinário interposto pelos senhores Ricardo Oliva e Rubens Pimentel Scaff Júnior e também Luiz Ricardo Marrufes, respectivamente superintendente e assessor técnico de engenharia da Fundação para o Remédio Popular FURP, contra a decisão que julgou regulares o quinto termo aditivo e os termos de recebimento e encerramento do contrato celebrado entre a FURP e a empresa Aquamac Equipamentos Limitados.
Não obstante, a respeitável decisão também aplicou ao contratante multa no valor correspondente a 200 UFESPs. Relatório encaminhado, com a manifestação dos órgãos técnicos. Eu passo a preliminar do voto. A multa foi aplicada à FURP, ente administrativo, e não aos recorrentes, seus dirigentes. Carecem, portanto, os últimos de interesse jurídico de agir. Assim, uma vez ausente esse pressuposto de admissibilidade do ato em exame, do recurso dos funcionários eu não conheço. A despeito disso, impõe-se aqui observar que a multa aplicada à contratante padece de amparo legal. Contratante, no caso, é a FURP, a qual não figura no polo passivo de procedimentos punitivos conduzidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Assim, de ofício, proponho que o acórdão seja anulado em parte, para que dele seja excluído o trecho em que se aplica multa ao contratante, com fundamento no artigo 104 da Lei Complementar 709/93, o qual, aliás, é claro sobre os únicos destinatários de seus efeitos, os responsáveis pelos desvios que arrola, jamais a própria administração. É o meu voto. Vossa Excelência coloca... É só uma preliminar ou voto total? Porque é uma preliminar preliminar, uma prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito, sim. Tá bom. O conselheiro propõe, como prejudicial de mérito, propõe a anulação do acórdão. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Palavra, doutora Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado. Eu trago um recurso ordinário interposto pela FDE contra uma decisão proferida pela primeira Câmara que considerou irregulares termos de aditamento referentes à contratação efetivada pela FDE com a construtora Tecnibras Limitada. Ressalto que a concorrência e o contrato original foram considerados irregulares em primeira e segunda instância. A Procuradoria da Fazenda do Estado pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos, dele eu conheço. Plenário também. No mérito, considerando o princípio da assessoriedade, nego provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Eu trago agora o item 23 da pauta. Trata-se de uma ação de rescisão de julgado requerida pelo senhor secretário de Estado de Esporte, Lazer e Turismo, que busca rescindir a sentença que considerou irregular o segundo termo aditivo, assinado em 1º de maio de 2007, entre a pasta estadual citada e a Fundap, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, objetivando a prestação de serviços de administração de bolsas de estágios de nível superior, médio e profissional de nível médio. A dispensa de licitação, o contrato e o termo aditivo de prorrogação de prazo foram considerados regulares, mediante decisões exaradas pela primeira Câmara. O julgado que se busca combater se refere à análise do segundo termo aditivo, que aumentou os números e valores mensais das bolsas de estudo. A área jurídica, chefia de ATJ e PFE se manifestaram pelo conhecimento e procedência da ação. Já a SDG se pronunciou pelo não conhecimento da rescisória, por entender que, a teor do que dispõe a legislação de regência, o documento, além de novo, deve-se assegurar um pronunciamento favorável. Em preliminar, a rescisória foi requerida por parte legítima e no prazo legal. O autor fundamentou a ação nos termos dispostos no inciso 3 do artigo 76 da nossa Lei 709, apresentando os documentos inseridos folhas 13 a 19 dos autos. Examinando os documentos, verifico que os mesmos já existiam e trazem informações que inovam no exame da matéria. Também constatei que a Secretaria Estadual, apesar de haver sido notificada por 2 vezes para apresentação de justificativa a respeito das impugnações sobre a majoração dos valores do segundo termo aditivo, manteve-se silente naquela ocasião. Sobre essa documentação, o autor esclarece que não tinha oportunidade no momento, só teve a oportunidade de ter acesso aos documentos diante de uma reorganização administrativa. Diante desse quadro, eu entendo que os documentos protocolados pelo requerente, assim como a do Ziro, ATJ e PFE, possuem contornos que autorizam o conhecimento da ação. Assim, voto em preliminar pelo conhecimento da ação. A relatora conhece, está em discussão, conhecido. No mérito, as informações técnicas contidas nos documentos ora ofertados
demonstram que os valores destinados aos bolsistas por força do segundo termo de aditamento, apurado em janeiro de 2007, redimensionaram quantias estabelecidas inicialmente em contrato originário regular, datado de agosto de 2005. As importâncias referidas resultaram de adequação aos valores praticados no mercado e buscar atender aos salários por gênero, região, área e faixa etária, mostrando-se, conforme atestou o PFE e a TJ, razoáveis e compatíveis com as respectivas funções. Destaco, segundo as informações da PFE, que a Fundap contrata os estagiários por meio de processos seletivos, denotando a adoção de critério adequado. Em face do exposto, eu voto no sentido da procedência da ação de rescisão, para a fim de desconstituir a sentença proferida e considerar regular o segundo termo aditivo. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. O item 24 trata de ação de revisão proposta por Ana Maria Martins Souza, responsável por adiantamento, e Maria Zilda Casarotto, ordenadora de despesa da Diretoria de Ensino da região de Itu, contra a decisão monocrática que julgou irregular a prestação de contas examinada, condenando as autoras ao recolhimento da importância impugnada com os devidos acréscimos legais. Instrução dividida: a TJ pelo não conhecimento, PFE pelo não conhecimento ou, alternativamente, pela improcedência, e SDG pelo conhecimento e procedência. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, dada a peculiaridade do caso e consoante já admitiu este egrégio plenário, o recurso ordinário interposto pelas autoras, indeferido liminarmente, como bem ponderou a STG, pode ser considerado como documento novo, nos termos do artigo 73, inciso 4º da Lei Complementar 709/93, sobre o enfoque da mais benéfica tendência jurisprudencial adotada por esse tribunal. Presentes os demais pressupostos, voto pelo conhecimento da ação. O relator conhece da ação em discussão? Conhecido. No mérito, a utilização do regime de adiantamento para a realização de despesa com excursões escolares tem amparo no artigo 39, inciso 12, da Lei 10.320, de 68. As servidoras apenas seguiram orientações de seus supervisores ao utilizar edital padrão, elaborado com amparo em parecer da consultoria jurídica da Secretaria, para a condução do procedimento licitatório, não podendo ser configurada má-fé e dolo por parte das partes envolvidas. Segundo consta os autos, o evento, englobando as atividades culturais, foi realizado de forma eficaz. Os serviços foram efetivamente prestados. O interesse público foi plenamente atendido e não houve comprovação de dano ao erário. Ante ao exposto, acompanho a SDG e voto pela procedência da presente ação para o fim de reformar a sentença combatida e julgar regular a prestação de contas do adiantamento concedido, dando quitação à responsável e cancelando a determinação de recolhimento ao erário da importância impugnada. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Com isso, encerramos os feitos estaduais, com os cumprimentos da doutora Evelyn Moraes, representante da Fazenda do Estado. Passamos a examinar os editais municipais. E, para isso, tem a palavra inicialmente o nosso decano, doutor Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, eu, inicialmente, para referendo a impugnação à contratação de Jales, Vargem Grande Paulista, eu disponibilizei a Vossa Excelência os despachos que proferi, suspendendo o certame e submeto para o referendo. O conselheiro pede referendo, em discussão, referendado. Continua com a palavra. Agora, aqui é do município de Guarujá, dando cumprimento ao artigo 222, inciso 5 do Regimento Interno, dou ciência ao plenário
que determinei o arquivamento do TC 2167, tendo em vista a revogação do certame. O plenário toma conhecimento. Agora, um voto. Trata-se do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Guarulhos, relatório previamente disponibilizado. Meu voto acompanha as manifestações unânimes no sentido da procedência dos pontos impugnados. Sobre a questão levantada na instrução processual acerca do cumprimento do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, verificou-se que o edital não contempla as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos e, dessa forma, o edital deverá ser retificado para incluir, especificamente no termo de referência, todas as informações contidas no mencionado plano que tenham pertinência com o objeto do edital. Meu voto é pela procedência da representação, determinando ao SAI de Guarulhos que retifique nos pontos apontados. Está em discussão? Será discussão e votação. Aprovado. Se bem entendi, a autarquia não seguiu o plano municipal. A própria autarquia municipal. Bom, muito bem apropriada a manifestação. O tribunal não está. Importante a matéria. Sei. Que tem a lei para observar, esqueceu. Tá bem. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Senhor presidente, eu informo o plenário que extingui, sem julgamento de mérito, as representações constantes dos TCs 1792, Prefeitura de São Bernardo do Campo, pregão presencial 13/2014, e 1919, Prefeitura de Braúna, pregão presencial 11/14. Em ambos, as administrações locais revogaram os procedimentos licitatórios. O plenário toma conhecimento. Mérito, TC 1818, representação contra o pregão presencial 432/2014 da Prefeitura de Santo André, que visa contratar a prestação de serviço de funilaria, pintura, tapeçaria em veículos da frota municipal. A instrução é pela procedência, meu voto acompanha, determinando as correções pertinentes. Pela procedência, o voto do relator está em discussão e votação. Aprovado. TC 2001, representação contra o pregão presencial 3/2014 da Prefeitura de Várzea Paulista para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviço de saúde e correlatos. Instrução também unânime pela procedência. Meu voto determina que a Prefeitura reveja a redação do item 812, nele fazendo constar objetivamente os tributos que deverão integrar o rol de documentos necessários à regularidade fiscal das licitantes, bem como os itens 8142 e 43, arrolando apenas as parcelas de serviços que bastem para representar a capacitação para execução de atividades compatíveis e semelhantes às do objeto, dispensando nessa medida a exigência de comprovação de experiência com o que denominou resíduos correlatos. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. E o TC 2119, representação contra o pregão presencial G1814 da Prefeitura de Taboão da Serra, que tem o propósito de registrar preços de serviços de manutenção e conservação de logradouros públicos. Também aqui a instrução converge no sentido da procedência, acolho tais conclusões e determino a anulação do edital por ofensa disposto no artigo 15 da Lei 8666, sem prejuízo da Prefeitura rever a qualificação técnica das licitantes, de modo que seja suprimida a exigência de licença da CETESB, além de redefinir quantitativos de prova de aptidão de licitantes, conforme enunciado da súmula 24. Conselheiro anula o pregão presencial de Taboão da Serra. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Palavra do conselheiro Robson Marinho. Trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão do certame e requisitei para exame o edital do pregão presencial 1714 da Prefeitura de São Luís do Paraitinga, objetivando a formação de ata de registro de preços destinada à aquisição de material de limpeza e descartáveis. Peço o referendo. Em discussão, encerrar a discussão, referendado. O seguinte, eu solicito retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental, adiada a matéria. A palavra é da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, em exame uma representação formulada contra o edital da concorrência pública 2 de 2014 da Prefeitura de Itaquaquecetuba, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de gestão em iluminação pública.
Pelas razões expostas no relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu proponho o recebimento da matéria como exame prévio de edital, com adoção das medidas decorrentes dessa decisão, com requisição de documentos e justificativas à Prefeitura representada, determinando a suspensão do certame. Conselheira requisita o edital de Itaquaquecetuba. Está em discussão. Aprovado. Agora trago para referendo desse plenário medidas preliminares adotadas no sentido de suspensão dos procedimentos impugnados nos processos que tratam de representações formuladas contra editais das prefeituras de Campinas, Rio Claro e São Caetano do Sul, e proponho o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Vossa Excelência pede o referendo ou requisita o edital? Referendo. Referendo nas três matérias, né? Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, uma representação formulada com o edital do pregão preferencial da Prefeitura de Caiabu, visando o registro de preço para aquisição de pneus. Eu trago para conhecimento desse plenário que declarei extinto o processo sem julgamento de mérito em face da revogação do certame. O plenário toma conhecimento. Agora, uma questão, um exame de mérito, uma representação formulada contra o edital do pregão presencial do município de Jandira, que objetiva o registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios. A TJ, Ministério Público de Contas e SDG posicionaram-se pela procedência parcial da representação. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e voto no sentido da procedência parcial da representação, determinando a origem para que proceda a reformulação do edital no que se refere à indicação do critério de julgamento, eliminação de exigência de apresentação de notas fiscais como condição de qualificação técnica. Sendo necessária a visita técnica, deverá ser franqueada aos licitantes durante todo o prazo de conhecimento do edital. Elimina a contradição do texto de tal sorte que a exigência de apresentação de amostras seja afeta apenas à vencedora do pleito e abstenha-se de designar lotes onde não haja afinidade dos bens pretendidos e que o detalhamento dos bens seja o bastante para garantir o interesse público, não sendo utilizado como indicação de cerceamento aos licitantes. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Agora, uma representação formulada contra o edital de pregão presencial da Prefeitura de Itupeva, deixando a contratação de empresa para execução de projeto de robótica para alunos da rede municipal de ensino. A TJ manifestou-se pela improcedência, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela anulação, a SDG, por sua vez, considerou que as impugnações revelam-se parcialmente procedentes e, de maior relevância, a modalidade licitatória pregão não se mostra adequada em face do objeto licitado. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e meu voto é no sentido da procedência da representação para o fim de determinar a Prefeitura de Itapeva a anulação do certame, por vício de ilegalidade, nos termos do artigo 49 da Lei 8666, em virtude da inadequada modalidade licitatória adotada. É como voto. Está em discussão. A relatora propõe anulação do pregão de Itupeva. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Agora, uma representação formulada contra o edital de pregão eletrônico da Prefeitura de Campinas, que objetiva a aquisição de conjuntos de materiais escolares para o ensino fundamental. A TJ e o Ministério Público de Contas opinam pela procedência da representação. Também encaminhei previamente relatório e voto. Acompanho as unânimes manifestações de ATJ e Ministério Público de Contas. Meu voto considera procedente a representação, para fim que se determine a Prefeitura de Campinas que promova as seguintes alterações do edital. Reveja as especificações técnicas dos apontadores, réguas, esquadros, compassos, conforme já se comprometeu. Reavalie as especificações do item lápis de cor, visando afastar qualquer possibilidade de direcionamento injustificado a determinada marca. Reavalie as especificações dos estojos, ou, caso decida manter todas as especificações, providencie sua aquisição em lote próprio. Exclua dos lotes que estão contempladas as agendas personalizadas para aquisição em lote próprio. É como eu voto. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora eu trago um recurso ordinário formulado pela Prefeitura de Cubatão e um pedido de reconsideração interposto pela senhora Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita municipal,
em face da decisão desse plenário que julgou procedente representação intentada contra o edital do pregão presencial 11 de 2014 e impôs multa correspondente a 200 UFESPs. A responsável, em virtude do descumprimento de determinação dessa Corte, no que tange a encaminhamento de informações sobre o planejamento da licitação, nos termos solicitados no despacho inicial que recebeu a matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e, em preliminar, em atenção ao princípio da fungibilidade, eu recebo o recurso ordinário como pedido de reconsideração. E conheço também do pedido de reconsideração interposto pela senhora Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita municipal. A conselheira conhece dos pedidos de reconsideração. Conhecidos. No mérito, os apelos não comportam provimento. Em suas razões, os recorrentes pretendem a reconsideração da decisão combatida. Entretanto, os argumentos aduzidos não conseguem afastar os motivos que ensejaram a procedência da representação e a penalidade aplicada. Nessa conformidade, acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do pedido de reconsideração. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Conselheiro Dimas Ramalho, tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, relato em conjunto meus 2 primeiros exames prévios e submeto a Vossas Excelências referendo o despacho de recebimento do exame prévio de representação contra os editais seguintes. 1. Do pregão da Fundação Caixa Beneficente Servidor da Universidade de Taubaté, que objetiva a contratação de empresa para o fornecimento desta base com seguinte situação do certame. 2. Do pregão presencial da Prefeitura de Alumínio, visando o registro de preços para fornecimento de gênero alimentício, hortifruti estrangeiros. Em discussão, os pedidos de referendo aprovados, Excelência. Agora, senhor presidente, proponho o recebimento como exame prévio de representação contra edital de concorrência da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, que objetiva a outorga de permissão para a prestação de serviço público de remoção e guarda de veículos e caçambas em decorrência de infração à legislação municipal e a consequente paralisação do certame, senhor presidente. Em discussão, requisitado o edital. Agora, quero comunicar a Vossas Excelências o arquivamento do exame prévio do edital do pregão de Olímpia, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos de serviço de saúde devido à revogação do certame. Procedimento revogado, o plenário toma conhecimento. Agora, senhor presidente, TC 19.14.9 para julgamento e apresentação com o edital de tomada de preço da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, que objetiva o fornecimento de vale-refeição. Conforme voto e relatório disponibilizados previamente, eu voto pela procedência da representação e determino a origem que reformule o edital, admitindo a apresentação de propostas com taxa de administração negativa. Eu voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, senhor presidente, eu trago para julgamento representação contra o edital do pregão de Novo Horizonte, que objetiva a aquisição de tiras de reagente e lancetas descartáveis. Conforme o relatório e voto disponibilizado, voto pela procedência da representação e determino que a Prefeitura retifique o edital para que admita o oferecimento de tiras de reagentes amperométrico ou fotométrico e reavalie as especificações técnicas da lanceta descartável para que haja menção da compatibilidade da lanceta com a tira, independentemente do fabricante ou do proponente, senhor presidente. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, senhor presidente, trago para julgamento representação contra o edital de concorrente São José do Rio Preto, objetivando a contratação de serviço de manutenção, atualização e complementação da base cartográfica digital, atualização do cadastro territorial municipal e atualização e avaliação imobiliária. Conforme o relatório e voto disponibilizado previamente, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura promova a retificação do edital de modo que possibilite que as licitantes interessadas acompanhem a análise de solução ofertada pela licitante classificada em primeiro lugar. E, além disso, eu recomendo que a administração faça a menção expressa
aos benefícios da Lei Complementar 123/2006 no edital. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Palavra do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, submeto a referendo deste plenário os TCs 2376, 2377, 2391, 2455, 2461, todos de 2014, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais. Tomada de preço 0114 e 0214 da Prefeitura de Havaiandava, que tem por finalidade a execução de obras de substituição da rede de distribuição de água e aquisição de hidrômetros. Pregão 2914 da Urban de São José dos Campos, cujo objeto é a aquisição de uniformes. Pregão 6614 da Prefeitura de Ribeirão Preto, cujo objeto é a execução de poda, extração e coleta de material vegetal em logradouros públicos. E pregão 9314 da Prefeitura de São José dos Campos, cujo objeto é o registro de preços para o fornecimento de dispensadores. Para referendo, senhor presidente. Discussão. Referendado. Para julgamento, TC 779-14, que diz respeito ao edital da concorrência 13/2013 da Prefeitura de Itanhaém, com o objetivo de adquirir um sistema de gerenciamento de vias públicas. Relatório e voto já disponibilizados. No caso, com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, não há impropriedade na exigência de certidão de registro no CREA, na previsão de visita técnica e na declaração de disponibilidade de pessoal, bens, veículos e equipamentos para o atendimento do objeto, porque estão de acordo com a lei de regência e a jurisprudência desta Corte. Inaceitável, no entanto, a exigência de declaração dos fabricantes dos produtos, porque constitui-se obrigação imposta a terceiro, alheio à disputa e desrespeito à súmula 15 deste tribunal. No mais, também merece retificação a imposição referente à garantia antecipada, pois não há razão para que se estabeleça um prazo máximo para o seu recolhimento. Considero, assim, parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. E trago para julgamento TC 1008 de 14, que cuida do edital do pregão 1414 da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, cuja finalidade é o registro de preços para o fornecimento de hortifruti granjeiros nas unidades escolares. Relatório e voto previamente disponibilizados. Na hipótese, as críticas direcionadas à existência de dotação orçamentária e de previsão de incidência de juros e multas, a vedação de participação de empresas reunidas em consórcio e a apresentação de alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária podem ser afastadas, porque não ostentam manifesta ilegalidade ou restrição à ampla competição. Contudo, de acordo com a jurisprudência que se firmou neste tribunal, no sentido de que não haveria em tese óbice legal a aglutinação de produtos em lotes para a contratação de fornecedor que se incumba de entregá-los parceladamente, deve a administração reavaliar o edital, de forma a reagrupar em lotes os produtos afins, a título de garantir maior competitividade e a obtenção de preços mais vantajosos. Em decorrência, deve ser revisto o montante do capital social mínimo a ser comprovado, para conformá-lo aos valores de cada lote. Assim sendo, considero parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado.
Por fim, trago para julgamento o TC 1597-14, que diz respeito ao edital do pregão 0814 da Prefeitura de Cesário Lange, com o objetivo de adquirir materiais escolares e de escritório. Relatório e voto já encaminhados. Instrução unânime. Também considero que a exigência de apresentação de amostras de 64 itens por todos os licitantes no momento da abertura do certame pode causar ônus desnecessário e afastar potenciais interessados na disputa, devendo a exigência ser direcionada ao vencedor do certame. Procedente, portanto, a impugnação. É como voto. Relator reforma edital Cesário Lange está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. O tribunal pode agora passar a examinar os feitos municipais da ordem do dia, itens 25 e seguintes. Tem a palavra o conselheiro decano Roquinho Cittadini. O item 25 a 28, relato em conjunto. Trata-se de recursos da Prefeitura de Campinas, decisão julgou irregular contratação. O SDG opinou pelo conhecimento e desprovimento. Também o fez o MPC. Em preliminar, conheço, senhor. Conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão recursal. Ficou completamente doido meu computador. Pois a razão de defesa não conseguiu demonstrar ter ocorrido fato inédito ou incomum, capaz de justificar. Ele pula. Ele pula. Não é possível. Bom, o MPC falou pelo restituir os autos para prosseguimento. Em preliminar, conheço, senhor. Conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão. A razão de defesa não conseguiu demonstrar que o ocorrido é fato incomum. Observa que nos autos, após iniciado o processo administrativo para o certame, a administração decidiu alterar o modelo de contratação. Acompanho o STG e voto pelo improvimento. O conselheiro nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, o item 29 da pauta. Trata-se de recurso interposto pela Prefeitura de Itupeva. Julgamento de irregularidade e dispensa de licitação. Aplicado multa. Relatório disponibilizado. Em preliminar, conheço o recurso. Plenário acompanha. No mérito, a invocada situação emergencial não restou caracterizada, porquanto havia tempo mais do que hábil para a realização do certame. Voto pelo desprovimento do recurso. O relator nega provimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, item 30. Trata-se de recurso interposto por ex-prefeito de Votorantim. Acórdão que julgou irregular dispensa de licitação. Os órgãos falaram. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, estão suficientemente instruídos os autos com elementos necessários para sua correta valoração, não sendo o caso de requisitar outros documentos. A decisão não merece alteração, não está caracterizada a situação emergencial. Acompanho o STG e nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 31. Aqui trata-se de ação de rescisão interposta pela ex-presidente do Fundo de Previdência do município de Mira Estrela. Em preliminar, o pedido não reúne condições para ultrapassar a fase de conhecimento. Nenhuma das hipóteses previstas na Lei 709 estão contempladas. Portanto, acompanho o MPC e voto pelo não conhecimento da presente ação. Está em discussão. O relator nega conhecimento à ação de revisão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Em conjunto, senhor presidente, 32 e 33. Deferido.
A Prefeitura de Itejupá dispensou licitação e contratou a empresa pública, a Companhia Regional de Habitação e Interesse Social, para implantar sistema de tratamento de esgoto no município. Tal companhia, entretanto, subcontratou a obra, um Franzo Engenharia, a partir de uma tomada de preços. A matéria foi tida como irregular, aplicada a multa aos responsáveis, apresentados recursos ordinários que, instruídos, caminham para o desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. É matéria já recorrente, contratação direta de uma empresa pública, ela não executa, mas licita e ganha uma taxa de administração sobre a execução do serviço, pelo desprovimento. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 34. Recurso ordinário contra a decisão que julgou procedente representação, aplicando multa de 500 UFESPs ao responsável, tendo em vista possíveis irregularidades ocorridas no Executivo Municipal de Jacareí em matéria de contratação de lixo. A instrução foi convergente no sentido do desprovimento, apresentados memoriais, sustentação oral e novos memoriais. Preliminar, conheço. Conhecido. Aqui nós temos uma contratação precedida de licitação e providências não tempestivas para a renovação desta contratação. Sucessivas contratações emergenciais ocorreram, esta é uma delas, a emergência acabou se devendo o próprio descuido da administração em licitar tempestivamente e adequadamente. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 35 e 36 também em conjunto, senhor presidente. Deferido. A primeira Câmara julgou procedente representação e entendeu irregulares licitação, contrato da Prefeitura de Poá com Alto Grande Transporte, prestação de serviço de transporte escolar. Houve recurso, a instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Recurso não pode ser provido. Foram exigidos os seguintes documentos: certificado de registro de propriedade dos veículos, quitação de seguro obrigatório, habilitação de condutores, diploma de participação de curso, prontuário da Secretaria de Segurança Pública, tudo isso para comprovar a qualificação técnica dos licitantes. Isto implica comprovação de propriedade prévia e inadequados requerimentos naquele sentido. Voto pelo desprovimento. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 37. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato, aplicando multa ao responsável 200 UFESPs, matéria de interesse do ex-prefeito de São Sebastião. Os serviços contratados foram de limpeza urbana, coleta de lixo domiciliar, seletivo e hospitalar. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Plenário acompanha. Matéria em tudo e por tudo assemelhada à que relatei em relação ao município de Jacareí, dou a ela o mesmo desfecho, pelo desprovimento. Está em discussão e votação. Aprovado. 38. Recurso interposto contra acórdão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato, aplicando multa de 1.000 UFESPs ao prefeito, então prefeito de Cotia, porque contratou o Banco do Brasil, objetivando a prestação de serviços financeiros sem licitação. Recorrem a Prefeitura, o Banco do Brasil e o ex-prefeito. A instrução é no sentido do desprovimento. O Banco do Brasil apresentou memoriais de julgamento. Em preliminar, conheço. Conhecido. Em princípio, as disponibilidades de caixa da Prefeitura poderiam ser depositadas no Banco do Brasil. O negócio em questão, porém, tratou de objeto mais amplo, incluindo no escopo o gerenciamento de folha de pagamento da Prefeitura, cujo conteúdo, portanto, não se amolda ao conceito de disponibilidade de caixa, segundo o Supremo Tribunal Federal deixou assente. Haveria a Prefeitura de ter instaurado licitação, ao menos no que se refere à folha, a fim de proporcionar a qualquer instituição financeira regularmente constituída, nos termos de disciplina jurídica do Sistema Financeiro Nacional, a oportunidade de oferecer proposta e, quem sabe, obter maior vantagem de retribuição para o município de Cotia. Então, esse aspecto, me parece, condena a contratação. Porém, ela não seria de todo irregular. O que me leva a propor a vossas excelências a mitigação da pena de multa, que proponho seja reduzida à metade. Ela foi imposta em volume expressivo, mas eu proponho seja reduzida para 500 UFESPs.
Está em discussão. Conselheiro Roque Cittadini. Senhor presidente, todos já sabem que eu tenho opinião divergente com relação a isso. A matéria tratada pelo Supremo não revogou a norma de licitação que permite a contratação diretas com entidade pública, obedecido os valores de mercado. Então, eu continuo achando que isso se aplica. E portanto, eu sou favorável ao provimento integral. Sei que há divergências, mas eu continuo achando que não está revogado aquela lista de possibilidade de contratação direta, entre as quais com uma entidade pública, desde que o preço seja compatível com o mercado. Portanto, eu acho que pode contratar o Banco do Brasil, se o Banco do Brasil apresentar preços compatíveis com o mercado. Fora disso, ele não poderia contratar, mas ele pode contratar diretamente. Portanto, se eu sou pelo provimento, quanto mais pela multa que eu sou pela inexistência da multa. Eu acho que esta decisão do Supremo confundiu um pouco, mas eu continuo defendendo isso. Continue em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Robson. eu acompanho o voto do relator, até porque o voto originário foi feito pelo meu substituto de conselheiro, doutor Pedro Arnaldo, à época. E aqui no plenário já estabelece a dúvida existente, posições divergentes do conselheiro Roque Cittadini e o conselheiro Renato Martins Costa. Eu quero ir um pouco além, diante dessa divergência, eu quero que a multa seja reduzida não para 500, mas para 300 UFESPs. Já é pesado, é pesada a multa. Eu não me oponho, eu acato a ponderação do conselheiro Robson Marinho. Excelência, retifica o voto nesse particular. Nesse particular. Continue em discussão. Encerrar a discussão, a presidência vai colher votos. Como vota o conselheiro Sidney Beraldo? Está em conferência. Como vota Vossa Excelência? Olha, eu também vou acompanhar o relator, mas a minha tendência é o argumento trazido aqui pelo conselheiro Roque, acho que é bastante pertinente. Eu estou também bastante inclinado a votar pelo provimento total. Eu acho que é um processo de amadurecimento, não é, que nós estamos tratando aqui, este entendimento da decisão do Supremo. Mas a contratação direta de entidades públicas para a gestão da folha me parece que tem base jurídica. Mas, nesse caso, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Renato. Conselheiro Dimas Ramalho. Com o relator. Com o relator. Conselheira Cristiana. Com o relator. Com o relator. Então, por maioria de votos, aprovado o voto do eminente relator, vencido o conselheiro Roque Cittadini. Portanto, a multa fica, então, no caso, reduzida para 300 UFESPs. 300 UFESPs. Em conjunto, senhor presidente, 39 a 43. Deferido. São recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito de Campina do Monte Alegre contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação e notas de empenho e contratos, aplicando multa de 200 UFESPs à sua excelência. Os contratos visam a aquisição de diversos materiais, limpeza, gêneros alimentícios para merenda, material escolar, serviço de transporte escolar, material de consumo para o Departamento de Educação. A instrução é convergente também no sentido do não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. É um município pequeno, ele argumenta com o fato de que ele não encontraria oferta suficiente para poder licitar, as quantidades não eram expressivas, embora sejam quantitativos passíveis de procedimento licitatório. Eu não acolho essa argumentação da prefeitura. Primeiro, porque ele conseguiu contratar. Por menor que seja o universo, havia um universo passível de disputa. E também, não necessariamente, essa contratação deveria se limitar aos recursos existentes no município. O município é cercado de cidades maiores que poderiam, por exemplo, por um procedimento de registro de preços, apresentar um fornecimento adequado para as necessidades da prefeitura. Quanto ao transporte escolar, então, me parece ainda mais sensível o argumento. Transporte escolar não é necessidade eventual, é necessidade permanente.
Então, não há como não se estabelecer procedimento licitatório para disputa. Isso me leva a negar provimento aos apelos, mantendo o apenamento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Robson Marinho, tem a palavra. Exame, recurso, embargos de declaração opostos pela Prefeitura de Guaratinguetá, em face da decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto pela embargante e por EICOM Auditoria contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre ambos para a prestação de serviços de inteligência fiscal. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, devem ser rejeitados os embargos. Não há qualquer possibilidade do inciso 1º do artigo 66 da Lei Complementar 709 abarcar a suscitada contradição entre a decisão prolatada e o inciso 4º do artigo 167 da Carta Constitucional. Por não se tratar de hipótese abrangida por aquele dispositivo da lei orgânica desta Corte, eu voto pela rejeição dos embargos. Conselheiro nega provimento, está em discussão e votação, aprovado. Agora, se Vossa Excelência permitir, em conjunto, 45 a 49 da pauta. Deferido. Os itens 45 a 48 tratam de recursos ordinários, interpostos, respectivamente, 45 e 46, pela Prefeitura de Indaiatuba, contra a decisão que julgou parcialmente procedente representação irregulares, licitação e contrato firmado com a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações para fornecimento e implantação da licença de uso de software. Permaneceram injustificadas as falhas relativas aos critérios adotados para a pontuação da proposta técnica e não demonstração da compatibilidade do preço ajustado com o de mercado. O item 47 é do ex-presidente da Câmara de Mauá, contra a decisão que julgou irregulares as contas do Legislativo do exercício 2008, permanecendo injustificada a falha relativa ao pagamento de verba de gabinete aos vereadores e presidente da Câmara. O item 48, pelo ex-prefeito de Barretos, contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato firmado com Escamate e Seller Limitada para a construção de estação de tratamento de água, permanecendo injustificadas as falhas relativas às condições restritivas estabelecidas no edital que proporcionaram a participação de apenas uma empresa no certame. Já o item 49 trata de pedido de reexame realizado pelo ex-prefeito de Regente Feijó, contra a decisão que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do Executivo no exercício de 2011, permanecendo injustificada a falha relativa ao insuficiente pagamento de precatórios. Relatórios integrais encontram-se em nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Passo ao voto. Em preliminar, conheço os recursos. Conhecido. No mérito, acompanho a instrução e nego o provimento aos recursos. Está em discussão, portanto, itens 45 a 49, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Relato, então, o item 50 e exame o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Valinhos em face da decisão que julgou irregulares concorrência pública e o contrato por infringir o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal. A TJ e SDG concluíram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos. Dele eu conheço. Conhecido. No mérito, sobre a questão debatida, observe que a matéria nessa corte no sentido que as disponibilidades de caixas devem ser depositadas em bancos oficiais, por força do artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, não comportando ressalva o pagamento a fornecedores. Em face do exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. Conselheira nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. Em exame, um recurso ordinário, agora interposto pela Prefeitura de Presidente Prudente, contra a decisão proferida pela segunda Câmara, que conheceu o termo de encerramento e julgou irregulares 5 termos de aditamento referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura e a Prudenco. O Ministério Público de Contas é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recurso em termos. Dele eu conheço. Conhecido. No mérito,
considerando o princípio da acessoriedade, eu nego provimento ao recurso. Está em discussão. Senhor presidente, votação. Conselheiro Robson Marinho. Eu vou acompanhar o voto da relatora, embora eu tenha sido o relator originário. É que a contratação direta entre a Prefeitura de Presidente Prudente e a Prudenco era julgado irregular na jurisprudência do tribunal. Entretanto, nós passamos a observar que, a partir de 2005, esta entidade, a Prudenco, mudou os seus estatutos, não prestando mais serviços para particulares, restringindo-se a prestar serviços para a municipalidade. A partir daí, o tribunal passou a julgar regulares essas contratações. Portanto, eu acompanho a relatora, até porque é por assessoriedade, são aditivos que estão em votação no momento, na expectativa de que a Prefeitura entre com uma ação de rescisão para a contratação e não para os aditivos, que aí por decorrência, e para os aditivos aí por decorrência eles poderão ser julgados regulares. Acompanho o voto da relatora. Eu agradeço a colaboração do conselheiro. A questão não me passou despercebida, não. Mas, no sentido aqui, que os termos foram julgados irregulares por assessoriedade, acho que não tinha outra situação que poderia dar para a questão. Continue a discussão. Conselheiro Senhor relator, senhor presidente, o controvertido não é isso. O controvertido é o seguinte: se essas entidades podem alterar o seu estatuto. Porque a lei diz que poderá contratar aquelas que tiverem, à época, a previsão. Então, realmente, isso ocorreu. A Prudenco mudou. Mas precisa ver se essa mudança socorre ela, porque a lei não estabeleceu que aquelas que mudarem o seu estatuto para poder ser contratada. Essa é a polêmica que tem, até agora não enfrentada, mas que terá que ser enfrentada, porque a lei diz, a lei quis restringir aquelas que realmente atingiam, na época da lei, as condições para poder contratar. E o que nós estamos interpretando, que eu não sei se bate bem, eu tenho lá minhas dúvidas, embora eu acho que eu seja minoritário, é que as alterações ocorridas entende-se que corrigiu o problema, mas não foi isso o objetivo da lei. O objetivo da lei é dizer aquelas que a essa época atendam, não que depois vão mudar. Mas isso é uma outra coisa, só para dizer que não há a posição do conselheiro Robson, conquanto majoritária, não é pacífica. A minha é o oposto. Mas a questão aqui é de assessoriedade, né? Então, não é. Quanto ao caso concreto, parece que estamos todos de acordo. Portanto, por unanimidade, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra. Agora eu trago uma ação de revisão intentada pelo ex-presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, destinada a desconstituir acórdão proferido pela primeira Câmara, que negou o provimento aos recursos ordinários anteriormente interpostos por ele e pela empresa, mantendo em consequência a sentença pela qual julgou irregular balanço da Endurbe no exercício de 2005. A TJ, Ministério Público de Contas e SDG, entendendo não restar configurado fundamento legal invocado para amparar o pedido, se manifestaram pelo não conhecimento, propondo seja o autor julgado carecedor do direito de ação. Em preliminar, não restando tipificada a hipótese de cabimento invocada, ou seja, não apresentar documento novo, eu voto pelo não conhecimento do pedido de revisão, julgando o autor carecedor da ação. A relatora não conhece da revisão, está. Aprovado o voto da relatora. A palavra do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, requero ler em conjunto os itens 53 e 55 da pauta. Deferido. Mas, olhando melhor aqui, senhor presidente, foram apresentados memoriais e, portanto, com dados novos que eu gostaria de analisar com mais cuidado. Portanto, por cautela e respeito à defesa, eu peço a retirada, voltando ao gabinete. É 53 a 55? Sim. Pois não. É regimental o pedido de Vossa Excelência. E solicito permissão para relatar os itens 56 e 57 em conjunto. Referido. Exame recurso ordinário interposto em fase de decisão que julgou irregulares a concorrência e contratos
dela originária, firmada em Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, Sanásia, e a empresa Sainge Engenharia de Saneamento e Edificações Limitada, com vista à prestação de serviços de solução de rede e ramais prediais. Para a assessoria técnica Cheveira TJ e SDG, não foi demonstrado que o serviço contratado tinha metodologia e técnicas especiais que impossibilitassem a soma de atestados. Bem assim, nem a pertinência da especificidade das parcelas eleitas. Posicionar pelo conhecimento e não provimento de recurso. Em preliminar, senhor presidente, recurso em termos dele conheço. Conhecido. Mas no mérito, eu me associo aos órgãos técnicos dessa casa e voto pelo não provimento de recurso, com as razões do voto originário. Está em discussão, voto o relator. Aprovado. Item 58 agora, recurso ordinário interposto diante do julgamento da irregularidade do contrato e termo aditivo celebrado da Prefeitura de São Caetano do Sul com Ladel, construtora e laço editora de eletrônica limitada. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e desenvolvimento do apelo. Em preliminar, os pressupostos estão presentes. Eu voto pelo conhecimento do apelo. Conhecido. Mas no mérito, eu entendo que as razões recursais não devem prevalecer, pois confirmam a falta do devido planejamento para a revitalização, reforma e ampliação do Tribunal Rodoviário Municipal e Intermunicipal. E, além disso, não restou comprovada a compatibilidade dos preços contratados com aquelas praticadas pelo mercado. Voto, portanto, pelo não provimento. Conselheiro nega o provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Agora, senhor presidente, igualmente nos itens anteriores, foi solicitada a apresentação de memoriais pela defesa da Prefeitura de Jacareí. Portanto, eu, em homenagem à defesa, eu peço retirada, voltando ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Agora, senhor presidente, item 60, ação de revisão proposta em fase de decisão que, embora tenha julgado irregulares as contas legislativas, no ano de 2006, condenou o seu responsável a restituir os valores correspondentes ao recolhimento de fundo de garantia, pagamento de multa rescisória e aviso prévio, despesas estas relacionadas aos servidores ocupantes de cargo em comissão. A assessoria técnica de TJ e SDG posicionaram-se pelo conhecimento e a ação de revisão apresentada, pelo não conhecimento da ação de revisão apresentada. Voto preliminar. O autor possui legitimidade para pôr a medida, e seu ingresso ocorreu no prazo regulamentar. Mas, quanto à sua fundamentação, o pedido não encontra amparo em quaisquer das hipóteses do artigo 73 da Lei Complementar 709/93. Desse modo, acompanho os pronunciamentos dos órgãos técnicos e voto pelo não conhecimento da medida, julgando o autor carecedor do direito de ação. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do eminente relator. Conselheiro Sidney Beraldo, para itens 61 e seguintes. Senhor presidente, senhores conselheiros, conforme relatórios e votos já disponibilizados a Vossa Excelência, passo a relatar os seguintes itens. Item 61. O item 61 trata de consulta formulada por Antônio Carlos da Silva, prefeito de Caraguatatuba, que indaga esta corte acerca de dispositivos da Lei Complementar 12306, Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A instrução é unânime em relação às questões número 1 e 3 e 4, porém é divergente com relação à indagação de número 2. Em preliminar, pressupostos em termos, considerando que a questão é de relevante interesse público, voto pelo conhecimento da ação. O relator propõe que se conheça da consulta. Está em discussão. Conhecido. No mérito, consoante razões expostas no voto previamente disponibilizado, passo a responder às indagações formuladas. Primeira, os artigos 42 a 45 da Lei Complementar número 12306 gozam de auto-aplicabilidade? Resposta. À luz da orientação doutrinária e jurisprudencial, os benefícios
contidos no artigo 42 a 45 são autoaplicáveis, independentemente de sua regulamentação ou previsão no edital. Não obstante, é recomendável que a matéria seja disciplinada no instrumento convocatório para orientar a operacionalização da concessão dos benefícios e padronizar os procedimentos, evitando-se desse modo questionamentos por parte dos licitantes. Item 2. Nos termos do artigo 47 da Lei Complementar 12306, o município, legislando de modo a regulamentar e privilegiar o desenvolvimento local, qual seria a definição de regional para esse tribunal, de modo que não seja crivado de inconstitucionalidade esse novo diploma municipal? É a pergunta. Resposta. O termo regional deverá ser delimitado, definido e justificado pela própria administração, no âmbito de cada procedimento licitatório. É admissível a realização do procedimento licitatório exclusivamente para MEs e EPPs pertencente a uma área geográfica delimitada, desde que devidamente previsto e regulamentado na legislação do ente promotor do certame e demonstrada, no caso concreto, a correlação entre o objeto licitado, a área geográfica delimitada, o tratamento diferenciado e simplificado às MEs e EPPs, e o alcance do objeto previsto no artigo 42 da Lei Complementar número 12306. Revela-se para mais de todo conveniente, inclusive para fins do disposto do inciso 2 do artigo 49 do referido diploma legal, que na regulamentação da matéria seja prevista a instituição de cadastro ou credenciamento prévio que demonstre a existência de pelo menos 3 MEs e EPPs no âmbito regional ou local aptas a atender o objeto pré-definido. Questão 3. O município, realizando licitação nos termos do artigo 48, ainda que explícito nos instrumentos convocatórios, poderia: a. Destinar exclusivamente a participação de microempresas em empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80 mil. B. Exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa e de empresa de pequeno porte no percentual máximo do objetivo a ser contratado de até 30% do total licitado. C. Estabelecer cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível? Resposta. O ente federativo poderá realizar procedimento licitatório nos moldes do inciso 1 a 3 do artigo 48, desde que previsto em sua legislação, que o valor licitado com fundamento nesse dispositivo não exceda a 25% do total licitado em cada ano civil e que seja observado o disposto do artigo 49 da mesma lei. Questão número 4. O tratamento privilegiado que a Lei Complementar 12306 dá às microempresas e às empresas de pequeno porte é incompatível com a Lei 8666/93? Qual das leis prevalece? Resposta. Não há incompatibilidade entre o tratamento diferenciado que a Lei Complementar 12306 confere às micro e pequenas empresas e às empresas de pequeno porte e a Lei 8666 de 93. São as respostas aos questionamentos, senhor presidente. A matéria está em discussão. Conselheiro Dimas Ramalho.
Senhor presidente, analisei o voto do eminente conselheiro Sidney Beraldo, ouvi atentamente as ponderações e essa discussão vai orientar uma tomada de posição por parte do pleno, os municípios, enfim. Diante disso, eu já havia manifestado em sessões anteriores, até com uma certa divergência desse entendimento. Então, queria, respeitosamente, ilustre relator, pedir vista desse processo para que eu possa analisar essa semana e voltarei para uma definição, com todo respeito à brilhante interpretação, bem estudada, do eminente conselheiro Sidney Beraldo. É regimental o pedido de Vossa Excelência. O processo vai com vista ao eminente corregedor. Continua o conselheiro Beraldo com a palavra. O item 62 diz respeito a recursos ordinários interpostos pelo Centro de Ação Comunitária de Paulínia, CACO, e por Edson Moura, ex-prefeito de Paulínia, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Paulínia à referida entidade beneficiária no exercício de 2007, com aplicação de multa de 800 UFESPs ao ex-prefeito. A instrução é desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, foi demonstrado nos autos que os recursos repassados pela Prefeitura representam 98,6% da receita do Centro de Ação Comunitária, caracterizando dependência do poder público e funcionamento da entidade como se fizesse parte da administração pública, sem, contudo, submeter-se às suas normas e princípios. Reforça essa conclusão a cessão de servidores municipais para a execução dos programas sociais. As prestações de contas do exercício de 2004 e 2006, envolvendo as mesmas partes, foram julgadas irregulares pelos mesmos apontamentos, sendo mantidas as decisões em sede recursal. Assim, acompanha a TJ e SDG e voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. O item 63 refere-se a recurso ordinário interposto pela Fundação de Saúde de Americana, FUSAME, contra acórdão da Igreja Primeira Câmara, que julgou parcialmente procedente a representação formulada por Davi Gonçalves Ramos, vereador da Câmara Municipal de Americana, proclamando a irregularidade dos contratos 4606 e 0807, formalizados mediante dispensa de licitação para a prestação de serviços de vigilância. Instrução desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a instrução processual demonstra que o marco inicial da situação de emergência, segundo as informações trazidas pela própria recorrente, remonta ao início do contrato anterior, descaracterizando a fundamentação legal que deu arrimo às contratações emergenciais. Outra não seria a razão de se preterir o dever constitucional de licitar, senão uma situação excepcional que tivesse impossibilitado a administração de se antecipar aos fatos, de forma incontestável, e ainda que tal situação colocasse em risco segurança de pessoas ou bens que provocasse prejuízo ao patrimônio, Assim, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se a íntegra da decisão hostilizada. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 64, versa sobre a ação de rescisão de julgado por Gislaine Montanari Franzotti, prefeita do município de Potirandaba, contra a decisão que julgou regulares atos de admissões do exercício de 2008, que recomendou a observância do parágrafo único do artigo 21
da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de negativa de registro das admissões efetuadas no período vedado pela lei fiscal e consequente apenação do responsável. Instrução divergente, a TJ pelo conhecimento e procedência e SDG pelo não conhecimento. Em preliminar, a decisão desta Corte se pautou na regularidade do correspondente concurso público, na constatação de que os cargos providos foram criados por meio de lei, que estavam condizentes com o quadro de pessoal do Executivo local, na observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Eleitoral 9504/97, já que o referido concurso público foi homologado em período anterior àquele proibido pela legislação. E, por fim, com amparo na jurisprudência desta Corte. Assim, meu voto não conhece a ação rescisória e julga a autora carecedora da ação. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. O item 65 trata de pedido de reexame interposto por Antônio Rodrigues Caldeira, ex-prefeito de Itaiçu, contra acórdão da Egrégia Segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itaiaçu, exercício de 2011. A instrução é favorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O plenário acompanha. No mérito, a Prefeitura Municipal empenhou no exercício de 2011 o montante de 99,59%, restando um saldo a ser aplicado correspondente a 0,41% do total empenhado no exercício. Do total empenhado do exercício, foram glosadas as despesas com alimentação e com uniformes escolares. Assim, o percentual foi reduzido para 99,08%. Agora, nas razões de recurso, o ex-prefeito apresenta novos balancetes de receita e de despesa, que não foram validados pela fiscalização, razão porque mantém os cálculos do parecer originário. No entanto, de acordo com as mais recentes decisões desta Corte, quando superado o limite de 95% a que alude o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal 11.494/07, a diferença das receitas do Fundeb a não aplicada não constitui motivo para a rejeição das contas, devendo ser devidamente destinada ao setor educacional no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado deste parecer, com provisão em conta bancária vinculada nos termos do comunicado SDG 07/2009. As demais falhas não têm potencial para fulminar a integralidade das contas. Ante o exposto, acompanho o ATJ e o Ministério Público de Contas e voto pelo provimento do pedido de reexame para o fim de outro parecer seja emitido, agora favorável à aprovação das contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Itaiaçu, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu entendo que as contas podem receber um provimento favorável, um parecer favorável, motivada pela aceitação de novos documentos, com base no princípio da legitimidade dos atos da administração, onde foi demonstrada a aplicação da totalidade dos recursos. Segundo os cálculos segundo a unidade de cálculo da TJ, ela refez as contas e chegou a percentual de 100,12%, concluindo que o município empenhou a totalidade dos recursos no Fundeb. Os documentos foram referendados pela assessoria técnica e, no mesmo sentido, os documentos contaram com o apoio do Ministério Público de Contas. Nesse sentido, eu sou pelo provimento favorável com base nos dados da TJ. No entanto, no caso de não serem aceitos os demonstrativos, eu entendo que não há como dar provimento ao recurso,
uma vez que as despesas glosadas são incontroversas, são despesas de alimentação, despesas de uniformes, e dessa forma não teria se cumprido 100% de aplicação, conforme preceitua o artigo 21 da Lei 11.494, de 97. Não aceito os novos demonstrativos, não teria cumprido 100%, porque, além de olhar o 100%, nós devemos olhar em que foi aplicado o recurso. Entendo que são 2 índices que devem ser analisados, de acordo com a lei. O primeiro índice, se no exercício cumpriu os 95%. Esse é o índice. O outro índice é o seguinte: a lei permite que 5% seja utilizado no primeiro trimestre. É o segundo índice a ser analisado, se foi usado 100%, ou seja, 95% no primeiro, mais os 5%. Nos cálculos, considerou o quê? Os valores do primeiro trimestre também. Então, nesse sentido, se considerarmos os dados referendados, apresentados, os documentos apresentados pela defesa, referendados por ATJ, pelo setor de cálculo de ATJ e pelo MPC, eu sou pelo provimento favorável. Caso não aceite os cálculos, eu sou pelo provimento desfavorável, porque entendo que não atingiu os 100% devido pelos artigos da lei. Artigo 21 da Lei 11.494, de 97. Certamente o eminente relator poderá esclarecer esse ponto. Não, senhor presidente, dado a estas informações trazidas aqui pela conselheira Cristiana, principalmente com relação a esta manifestação da TJ, eu retiro de pauta com retorno automático na próxima sessão, que a gente possa entender melhor e aparar esta dúvida. Portanto, adiada a discussão do processo, esgotamos a ordem do dia. Antes de encerrar a sessão, indago ao outro representante do Ministério Público de Contas, deseja a vista de algum dos processos? Não há interesse, excelência. Não há interesse da Procuradoria de Contas, a palavra dos conselheiros. Antes de encerrar, eu fico aqui em cima querendo discutir, não posso. Mas eu gostaria de fazer só uma observação que me chamou a atenção, os processos 32 e 33, relatado pelo conselheiro Renato Martins Costa, que trata de uma subcontratação de uma empresa municipal num serviço para o qual fora convocada. Só para observar o seguinte, a questão de um ano e pouco, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, desmantelou um esquema numa cidade do interior de Santa Catarina que funcionava da seguinte maneira. A empresa municipal, para ela se dispensava a licitação para serviços de interesse do município, numa comparação de orçamentos. Como manda a lei, o preço tem que ser competitivo, tem que ser o melhor. Tal. Só que os orçamentos que eram manipulados. Eles convidavam empresas já dentro do esquema, todos apresentavam orçamentos elevados, a empresa, então, municipal, entrava com orçamento pequeno. E, em seguida, recontratava, subcontratava, evidentemente montava ali um pregão, uma concorrência, na qual participavam aquelas mesmas empresas, uma delas sempre se sagrou vencedora. E esse esquema funcionou durante bastante tempo. Então, é só um convite à reflexão do tribunal quanto à inteligência correta do artigo de lei de licitações, que é um artigo geral que permite a subcontratação dos contratos administrativos de maneira geral. Mas será que esta subcontratação se aplica às empresas que, evidentemente, obedecem a um regime especial e que, portanto, aí teriam normas especiais que deveriam ser observadas antes da norma geral? É só um convite à reflexão. Desculpe incomodar Vossa Excelência ao final da sessão, mas a palavra continua livre, se houver interesse. Então, podemos encerrar. Boa tarde a todos.